Boa noite, tudo na paz? Tudo na santa paz, conforme diz um amigo meu advogado, sabe, o César Pinheiro? Conheço, tem que estar na santa paz. Bora lá. É isso aí, sala cheia hoje, hein? Olha aqui, ó. O pessoal tá engajado, César. Pra gente Muito bem. tratar desse tema muito importante e relevante. E já vamos chegando, né, César? Quem não conhece o Dr. César Pinheiro, se apresente e já vamos direto para esse tema que a galera tá ansiosa. Doutor, manda bala. Muito bem, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos César Pinheiro, sou advogado. Iniciei minha carreira na advocacia em abril de 1990, então foram aí 32 anos já de advocacia efetivamente exercida. Fui durante 20 anos, 92 a 2012, procurador do Votorantim, município de 130 mil habitantes aqui ao lado de Sorocaba, onde eu moro hoje. Na época eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei muito com os loteamentos, assessorando a parte da Secretaria de Urbanismo, de obras. Normalmente ninguém gosta desse assunto, eu sempre gostei. E eu sempre trabalhei na área imobiliária, sempre assessorei loteadoras, terroristas, e é uma área que eu gosto muito. Em 2012 eu saí da prefeitura, resolvi me apresentar lá, e continuei com a minha advocacia na parte imobiliária, na parte de parcelamento de solo, de regularização fundiária após o advento da Lei 13.465 de 2017. E leciono também, sou professor universitário desde 1998, de cursos preparatórios para carreiras jurídicas. Já ministrei mais de 400 cursos para servidores públicos municipais, não sei a conta de quantas prefeituras foram atingidas, na área de loteamentos, regularização fundiária, IPTU, ITBI, e leciono aí alguns módulos em algumas pós-graduações de direito imobiliário, nesses módulos de parcelamento do solo, loteamentos e regularização fundiária, né? E faço aí uma super parceria com meu amigo Wagner, e a cor do seu líquido está diferente da cor do meu. Você foi muito rápido, mas eu percebi. Essas lives do Uma Instagram, assim, parceria super a produtiva, gente super trata ela, bacana. a gente trata ela de maneira bem leve, né? Bem tranquila, então não tem problema não. Muito bem, é isso aí. E estamos aí, uma parceria super bacana, já com o Wagner, já há alguns anos, né? Estamos aí sempre junto nas coisas, nas novidades, muito legal. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente, antes de ontem, né, a gente resolveu conversar, né, doutor, a respeito desse dispositivo de lei e resolvemos estar aqui compartilhando com vocês. O doutor César vai falar sobre a parte legal, quais as mudanças, os principais cuidados que temos que ter, como se utilizar bem disso, porque a gente vê que no mercado de loteamentos, quando o loteador termina ali o seu empreendimento, o seu loteamento, muito desses loteadores, deixam para buscar as parcerias para construção de casas, para alavancar o empreendimento, que a gente sabe quando o empreendimento é lançado e logo após o seu lançamento ali as vendas e começa a acontecer construções nesse empreendimento, né, tem uma mística do mercado que diz o seguinte: pô, esse empreendimento é um empreendimento que deu certo, já o pessoal está animado, já começou a construir, mas a gente sabe que isso geralmente não acontece com tanta frequência, né? É vendidos os lotes e aí tem uma time ali para o pessoal começar a se movimentar, trabalhar ali as áreas construídas, etc. No empreendimento destinado aí ao extrato social C e D, a gente vê que tem uma dificuldade grande nisso também, porque o seu cliente ele compra, paga a parcela do preço do seu lote, ele tem que se manter, às vezes ele está morando de aluguel, tem que pagar aluguel para depois pensar em comprar, em fazer essa casa, então ele vai ter que separar esse ativo. Então a gente vê que às vezes isso demora um pouco quando o cliente compra pensando em construir. A gente sabe que também temos outros públicos, né? Nós temos três públicos aí dentro dos clientes que compram
o seu lote, que é o cliente que vai usar e desfrutar, o empreendedor e o investidor que vai trabalhar ali a especulação imobiliária e coisa e tal. Para os construtores, né, que são os que fomentam, os pequenos consultores fomentam ali o empreendimento logo após o seu lançamento. É muito importante o loteador já fazer as parcerias certas com construtoras pequenas, construtoras médias, para poder alavancar o seu business ali, fazer com que aquele loteamento seja povoado. Com essa novidade, né, fica um pouco mais tranquilo para o loteador. O loteador, ele mesmo pode começar a pensar em trabalhar, se não for o core dele, começar a trabalhar construções de casas isoladas no sistema de incorporação, onde ele pode, né, aprovar o seu projeto, submeter o registro e vender. Então é sobre isso que o Dr. César vai trazer aqui para a gente hoje, essas novidades dentro da parte legal, obviamente sempre pontuando junto comigo aqui na parte comercial. E é por isso que a gente está aqui para debater com vocês e mediante as dúvidas que forem surgindo aí dentro da live, eu vou estar atento aqui aos comentários para a gente, na medida do possível, a gente responder vocês. Bacana? Então vamos lá, doutor. Vamos iniciar aí então com essa parte legal, o que, que mudou, o que, que realmente o senhor enxerga como um diferencial competitivo dentro disso tudo e o que facilita, né, dentro dos aspectos legais, a vida aí do loteador e das pessoas que querem empreender, né, que não é só para loteamento, tá, pessoal? Aquele terreno que já está num núcleo urbano consolidado, por acaso se você tem ele no estoque e ainda não sabe o que fazer com ele, é uma grande oportunidade. Manda bala lá, doutor. Muito bem. Então, gente, todos nós sabemos que a legislação tem que acompanhar a evolução do mercado. E o mercado é ditado por aquilo que se precisa, por aquilo que as pessoas buscam, que as empresas buscam. E no mercado imobiliário não é diferente. Se a gente fizer rapidamente aqui, me permitam fazer rapidamente um histórico, de 70, vamos colocar de 64 para frente. 64, você tem a Lei 4591, que é a lei de condomínios. Condomínios edilícios, de casas ou de prédios de apartamentos. E quando você fala em condomínio, você fala em pessoas que têm uma parte de uso privativo, então apartamento aqui da porta do meu apartamento para dentro, minha parte de uso privativo, e lá nas duas garagens, minha parte de uso privativo. E a parte de uso comum, quando eu saio aqui da minha porta, nos corredores, vou para o elevador, vou aqui para a quadra, vou para a piscina, tudo parte para a churrasqueira, tudo parte de uso comum. Ou seja, eu sou proprietário de uma ala que eu tenho sossego, ou pelo menos busco ter, e sou proprietário de uma área junto com várias pessoas, condomínio. Aí você tem aquele monte de regra da atividade condominial, que todo mundo já sabe, não pode isso, não pode aquilo, e tem que ter regramento. Esses dias quase tomei aí uma multa, porque esqueci de colocar o crachá pendurado no retrovisor do carro, ali no console do carro, esqueci e recebi uma notificação. Ó, você não colocou o crachá. A gente fica assim, se perguntando por que é isso e tal, mas são as regrinhas de convivência em condomínio. Muitas vezes a pessoa não quer conviver assim, ou muitas vezes é muito difícil conviver assim. Você imagina um conjunto popular de 1.500 casas. Vamos pensar nos conjuntos populares feitos com os incentivos da legislação federal, seja no Minha Casa Minha Vida, seja no Verde e Amarela, 1.500 casas. Um condomínio de casas, então as casas todas iguais e tal, porque por que os condomínios de casa são todos iguais? Você não vai ficar aprovando dezenas de plantas diferentes na prefeitura. E é para vender também, você faz lá tipo italiano, tipo inglês, tipo jamaicano, você faz um negócio bonito, olha que bacana, né? Tem gente que não gosta, que fala, mas eu vou comprar uma casa onde as casas são todas iguais, eu quero uma casa diferente. Mas eu tenho ali 1.500 casas, todas semelhantes. É difícil você estipular uma convivência com regras de condomínio para 1.500 famílias. É muito grande. É muito complexo. Então, pensa, lá em 64, o que se pensou? Você tinha uma legislação de loteamento que era de 57, 58, que era tudo bagunçado.
Decreto-Lei 58, você tinha a Lei 45/91, que tratava dos condomínios. Depois veio a 6766 dizendo, olha, vamos regular esse parcelamento do solo. Então regulou de forma bacana o parcelamento do solo. Aí o parcelamento do solo evoluiu, porque as pessoas queriam comprar lotes autônomos, queriam construir a casa do jeito que elas quisessem, não queriam comprar a casa pronta, nem o apartamento pronto, elas queriam construir do jeito que elas quisessem, do jeito que a esposa quiser, que é a garantia da sua felicidade, construa do jeito que ela quer. Então você tinha lá a casa, e as pessoas quiseram murar, que começou uma escalada de violência, nos anos 80 as grades eram baixinhas, hoje as grades são altas, com cerca elétrica, aqueles arames, tá até aflição da gente, as pessoas queriam murar, e morar com mais segurança, então surgiu o loteamento fechado, depois veio a 3465, regulamentou o loteamento fechado, deu o nome de loteamento com controle de acesso, mas as pessoas queriam mais, o mercado imobiliário formado pelas pessoas, a mãe da gente não dizia, né? A igreja somos nós, o mercado imobiliário somos nós. Nós queríamos mais. Nós queríamos um empreendimento onde a gente comprasse um lote, pudesse construir a casa do jeito que a gente quisesse, tivesse tudo murado, com segurança, e tudo para dentro do muro fosse nosso, fosse particular. Aí surgiu o condomínio de lotes, diferente do loteamento com controle de acesso, que visualmente você olha e você não sabe o que é. Mas o loteamento com controle de acesso, dentro dos muros tem rua pública, aí fica aquela coisa que todo mundo já sabe, eu quero entrar aí, porque aí é rua pública, vou chamar o promotor, vou chamar a polícia, rua pública, eu tenho que entrar se eu tiver identificado. Aí as pessoas queriam mais, surgiu o condomínio de lotes na 13465, ou seja, eu tenho lá uma fração ideal de um lote de uso privativo e as frações de uso comum, as vias, lá, áreas de lazer, surgiu o condomínio de lotes. E as coisas vão aperfeiçoando, porque vejam, quando se fazia, e havia empresas que faziam isso bastante, casas no sistema de incentivo do governo federal, às vezes até do governo estadual, você não fazia um loteamento e você não fazia um condomínio. Então, tem muitos empreendimentos, vou citar aqui nominalmente uma empresa em nível nacional, que é a Pacaembu, então fazia lá 1.500 unidades, fazia um loteamento, aprovava pela 6766, mas era um programa do governo federal e não era só o lote, era o lote com uma casa em cima, mas não era um condomínio, porque aquelas pessoas não iam viver em condomínio, por mais que não houvesse muros, elas não iam viver em condomínio. Cada um ia ficar em cima do seu lote, com a sua casa já pronta, porque a pessoa adquiriu no programa do governo federal o lote e a casa. Não tinha legislação para isso. Chegava lá no cartório, o cartório falava que era ato único, que era atos diversos, era uma fortuna para registrar, o empreendedor falava que era ato único, e ficava aquela confusão toda, porque não tinha legislação. Aí, por força dos empreendimentos habitacionais, dos programas habitacionais do Estado, do governo federal, estadual, é que se começou a cogitar uma alteração na legislação para que houvesse essa figura na lei. O nosso país é um país muito dependente de lei escrita. Tanto que a nossa Constituição é analítica, tem lá 300 e tantos artigos, porque nós somos dependentes de lei escrita. Tem gente que gosta de colocar as regras de convivência pregada na geladeira, normatiza até a regra de convivência familiar. Nós temos vício de positivação legal. Nós queremos tudo normatizado, tem lei, instrução normativa, provimento, tudo a gente quer normatizar. Isso é uma cultura. Por exemplo, antes de existir a lei criando o condomínio de lotes, tinha alguns estados que aceitavam. Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste, fazia condomínio de lotes. São Paulo, de jeito nenhum, porque aqui o órgão do Estado entendia que não tinha lei, o Ministério Público entendia que não tinha lei nem para loteamento fechado, então lei, ficou essa coisa de que tudo precisa de lei escrita. Então, diante disso, em que pese haver uma construção legislativa possível, acharam melhor estudar uma forma de inserir na legislação algo que já acontecia, mas mais em larga escala, nesses empreendimentos habitacionais feitos para classes de pessoas menos abastadas, menos condições financeiras,
em larga escala, em grande número, 1.500 casas no programa X, no programa Y. E foi com essa motivação que surgiu a alteração do artigo 68 do 4591. Porque antes, se você tivesse um terreno e você construísse lá casas isoladas ou casas geminadas, você não conseguia fugir do regime de condomínio. Aquelas pessoas teriam que viver, a não ser que se construísse irregularmente, sem aprovar nada, na informalidade. Mas para você ter aquilo de uma maneira legal, aquelas pessoas viveriam em regime de condomínio. Era a redação antiga do artigo 68. Tinha que ter lá a parte de uso comum, a parte de uso privativo de cada condômino, as regras do Código Civil da 4591 de convivência em condomínio. Aí, a inteligência do legislador, como eu disse, precisou de lei, reformulou a redação do artigo 68. Se a gente pegar a redação anterior do artigo 68, no finalzinho ela dizia o seguinte: olha, aquele que é proprietário de terras, seja rurais, ou seja, de terrenos urbanos, que pretende constituir ou mandar fazer habitações isoladas, não falava nem geminadas na época, isoladas, para vender antes de construir, mediante pagamento a prazo. Então, se eu tenho terreno, eu quero construir uma casa para vender na planta, ou quero construir mais de uma casa para vender na planta, eu caía lá no artigo 68 e ficava aquela confusão jurídica. Mas espera aí, é condomínio, não é? E se for 1.500, como é que eu vou instituir um condomínio? Agora a redação mudou. E mudou radicalmente. A redação ficou: a atividade de alienação de lotes, que vem de desmembramento ou loteamento. Então, de repente, não precisa nem ser um loteamento. De repente, você tem lá uma gleba, que você desmembra essa gleba que já tem frente para uma rua oficial, você desmembra em 9 partes. Então, você desmembrou em 9 partes essa gleba. E você quer construir ali 2 casas em cada um desses 9 pedacinhos. Você quer construir 18 casas. 9 casas geminadas. Aquela que, se você gritar, eu vou Palmeiras, alto, corintiano, seu vizinho, já reclama. Geminada. Antes, você tinha que instituir um condomínio. Não fazia sentido você parcelar em 8 lotes, em 9 lotes. Você pegava aquela gleba, construía aquelas casinhas, implantava um condomínio, fazia incorporação imobiliária, instituía o condomínio, convenção de condomínio, regulamento, resolução interna. Um inferno que muita gente não fazia porque não compensava. Agora não. Agora você vai lá, desmembra nas mesmas 9 unidades, abre-se 9 matrículas novas, uma para cada lote daquele desmembramento. Veja que não estou nem falando do loteamento. Abre uma matrícula para cada lote daquele desmembramento e você vai construir as mesmas 18 casas geminadas, 2 em cada lote. Só que aí você vai fazer um memorial simples de incorporação, onde você vai colocar o tamanho do lote e a descrição do tamanho que a casa vai ocupar dentro daquele espaço do lote. É só isso que você vai ter que fazer. E você não entra na especificação de condomínio. Você não tem que dizer se tem parte privativa, se tem parte de uso comum, porque não tem parte de uso comum. Porque não vai formar um condomínio. As pessoas vão ficar, cada um na sua casa ali, sem regime de condomínio. E vamos além, você fez um loteamento de 500 lotes. Aí tem uma parte de cima ali, vamos supor que tem um platô, tem uma parte de cima que você fala assim, olha, aquela parte de cima seria legal construir casas, né? As casas aí de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, aquela parte de cima que limita com outro bairro do mesmo estilo, pô, aquela parte de cima da área. O que você fazia antigamente? Você desmembrava aquela área, e na parte de cima você tinha que instituir um condomínio edilício com as regras do condomínio, e pôr aquelas 100 pessoas para conviver com as regras do condomínio. Agora não precisa mais. Agora você fez os loteamentos, 400 lotes. Aí você fala, essa partinha aqui que está um pouquinho mais para cá,
eu vou pegar uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, e vou construir as 100 casas, geminadas, isoladas, uma em cada lote, vou escolher, de acordo com a demanda, vou lá para o Marcelão, que faz a casa pré-fabricada da Gente Casa, vamos ver se eu vou fazer uma casa em cada lote, se eu vou fazer 2, vou estudar como é que eu vou fazer esse radier, 3 casas, mas eu vou pegar 2 quadras, 3 quadras. Então, eu vou usar aí 100 lotes que eu vou vender assim. Olha, Wagner, eu tenho aqui um loteamento. Você quer comprar lote? Vem aqui comprar lote meu. Eu tenho aqui o lote que é só lote, matrícula individualizada, que os lotes que você já conhece, fruto de parcelamento do solo da 6766, um lote bonito aqui de 10 por 30, ele custa 200 mil. O Wagner fala assim, rapaz do céu, mas depois tem que construir, né? Puta saco, eu não tenho paciência mais de construir, não me enche o saco. Eu acho que eu vou comprar um condomínio de casa. Minha mulher não gosta muito, que ela fala assim, vou ficar morando em casa, tudo igualzinho, as casas tudo igualzinho. Depois vai alguém que eu não gosto, lá vai morar numa casa igual a minha. Vou acabar morando num apartamento mesmo, eu não tenho dor de cabeça com construção. Não, Wagner, vem aqui. Essa parte aqui do meu loteamento, você já vai comprar o lote com a promessa da construção da casa em cima. Ah lá, já aprovei a planta na prefeitura. Mas daí não, né? São eu mais 99 pessoas que vão ter essa casa semelhante. Wagner, mas não tem condomínio. Você vai sair na frente da sua casa, na frente do seu lote, e a rua que vai estar na frente é rua pública, porque foi aprovado um loteamento. Essa rua é pública, não tem áreas de uso em comum, não tem regra de condomínio, não tem regulamento de condomínio, é tudo aberto, não tem. Olha que interessante. Deixa eu ver a planta da casa aí. Tenho 3 tipos de planta, Wagner. Tenho com 2 dormitórios, tenho com 3, e tenho a parte de baixo que é assobradada. Uns sobrados maravilhosos aqui. Pega esse aqui, Wagner, tá com dinheiro, pega esse aqui que é mais caro. Isso aqui é 700 mil, olha que maravilha. Mas peraí, então eu vou fazer um contrato de compra e venda que eu estou comprando o lote e a casa que está em cima dele, estou comprando na planta essa casa. Aí eu vou lá na matrícula do registro de imóveis, o que aparece na matrícula? A gleba, depois na matrícula vem o registro do projeto de loteamento aprovado na prefeitura, loteamento aberto. O projeto da aprovação do loteamento na prefeitura. Aí vem a abertura das matrículas individuais que aquele registro do projeto de loteamento gerou naquela gleba. E depois vem naquela matrícula a averbação de que na quadra 1, 2 e 3 foi realizada uma incorporação para a construção de 100 casas. Aí vem a distribuição. Casas no lote 1 com tamanho tal, casas no lote 2, 3, 4, 5, 6 com tamanho tal, casas no lote tal com tamanho tal, assobradado. Uma incorporação, memorial de incorporação dizendo simplesmente que vai ter a construção. Isso já está aprovado a planta na prefeitura, você pode fazer as coisas concomitantemente, os municípios vão ter que se adequar. Você faz as coisas concomitantemente, vai estar aprovada aquela planta. E você compra, no mesmo estilo que você compra uma incorporação de condomínio edilício, de condomínio de apartamentos. Você vai comprar com a promessa da construção e você já sabe que vai ser construído. Porque eu estou te dando os modelos que tem de casa. Só que essa casa sua vai ficar em cima de um lote individual, na frente de uma rua pública, e você não vai viver em condomínio com as outras 99 pessoas. Você comprou um lote e comprou uma casa na planta. Então, se imagina esse instituto, o que dá para a gente fazer. Por exemplo, daqui a pouco vai começar uma interpretação, porque no 68 está escrito assim, atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramento ou loteamento, vinculado, eu não estou lendo aqui, então pode ser que eu pule palavra, que é vinculado a quando vai construir também casa isolada ou geminada, caracteriza uma incorporação imobiliária. Tá, caracteriza uma incorporação imobiliária. Ponto. Para aí. Mas não caracteriza um condomínio. E será que casas isoladas ou geminadas, casas é o lugar que a gente mora?
Não pode ser uma casa, um imóvel. Não, imóvel comercial não pode, porque a lei surgiu por causa dos programas habitacionais do governo. Então é casa para morar. Mas será que a expressão que está na lei, casas isoladas ou geminadas, não vai haver uma interpretação progressiva nesse sentido, dizendo que pode ser casas para fins comerciais? Não sei. Eu vejo que não tem problema nenhum. Mas vamos esperar, ver como que isso vai ser recebido pelos órgãos de controle, pelos cartórios e por tudo mais. Mas veja que interessante. Uma vez eu estava passeando, o Wagner, vendo áreas em Londrina, e passamos lá num empreendimento da MRV, e Wagner falou assim, sabe que às vezes eu fico pensando que vai ser muito difícil o loteamento no futuro. Porque, veja aqui, ó as condições de financiamento desses predinhos, está tudo pronto aqui e tal. Olha que maravilha, a pessoa só financia a casa que ela vai morar. Ela recebe uma chave para ela botar na porta, abrir e entrar na casa. Ele vai comprar um lote para depois construir depois e tal. Conforme a classe social, é corretíssimo o que ele falou. Agora, veja, você pode vender um lote com a promessa da construção de uma casa e você financia o lote e a casa no mesmo contrato de financiamento. Então, aquele que queria morar numa casa porque gosta de ter um quintalzinho, gosta de morar na rua, de abrir a porta, ele não gosta de ficar no apartamento, ele não pode falar alto, ele não pode cantar as músicas que ele gosta de casa de rua, a vida inteira ele morou assim. Eu morei anos e anos em casa de rua, eu demorei para acostumar a morar em apartamento, demorei. Às vezes eu colocava um som alto aqui, a mulher ia falar, viu, você tá louco? Eu pegava um violão, ligava na caixa, começava a tocar, viu, você tá louco, daqui a pouco vão ligar aqui, enchendo o saco, que não sei o quê. Eu demorei para acostumar. Agora esse cidadão vai comprar o lote, com a promessa da construção da casa, com financiamento do kit. Lote, com casa, e ele não vai viver em condomínio com ninguém. Não sei se vocês estão percebendo o avanço que a legislação deu. Você está querendo comprar um apartamentinho, você não tem paciência, não consegue construir, não consegue acompanhar, não nasceu para isso. Eu, por exemplo, não nasci para acompanhar a obra. Imagina eu começar a fazer uma casa e eu ter que ficar lá indo acompanhar a obra, e toda hora fico pedindo para comprar material. Hoje eu jogo uma bomba na minha própria casa, que eu estou construindo, pronto, resolvi o problema. O que você fez? Entendeu? Nós jogamos uma bomba, arrebentou tudo, até o pedreiro foi junto embora com a bomba. Não tenho essa paciência, não tenho. Aí eu fico lembrando que o Wagner me falou aquele dia. Agora tem, Wagner, agora tem uma hipótese, uma solução legal para isso. Né? Vamos fazer financiado, vender o kit lote com a casa, com a promessa da casa que vai ser construída, com a plantinha aprovada, tudo certinho, você já sabe o tipo de casa que vai ter ali. Evidentemente, como acontece com os condomínios edilícios, você vai poder aumentar a sua casa. E, nos condomínios edilícios, você ainda tem restrições para aumentar a sua casa. Você compra um condomínio, você está vivendo num condomínio de casas, você tem que manter a arquitetura italiana, não sei o quê. Você tem lá no regulamento. Esse não, esse você comprou uma casa construída daquele jeito, de repente você ficou com o saco cheio da casa, falando, não, uma coisa, eu vou mudar tudo à frente, eu vou tirar o quarto, eu vou aumentar para frente, eu vou aumentar para trás, se você quiser. Você não está certo a regra condominial, a regra de existência de vida em condomínio. Então, isso tem que passar a fazer parte das discussões dos loteamentos de determinadas classes sociais. Aí eu não sei, eu ainda não parei para pensar e não me consultei ainda com os players, com o Wagner, com players do mercado que possam me dizer assim, tudo isso, que classe que seria melhor? Aparentemente me parece nas classes de pessoas menos adaptadas, mas de repente para a situação de classe média também é bom, mas eu não tenho ainda, não tive conversas nesse sentido com players no mercado que pudessem me ensinar nessa condição. Mas está aberto para todo qualquer tipo de empreendimento. A construir casas de 50 metros quadrados, de 150 mil reais, e a casa de 500 metros quadrados, de 3 milhões de reais. Mas daí não vai vender, né, porque tem 3 milhões para comprar uma casa, um terreno, um condomínio de lotes e construir do jeito que ele quiser. É verdade. Então a gente precisa avaliar
Em que situações? Mas é uma oportunidade de ouro, de uma nova forma de empreendimento. E outra, olha, vamos fazer com patrimônio de afetação. Mas peraí, o loteamento não é condomínio, não é loteamento, mas é uma incorporação. Não é condomínio, mas é uma incorporação. E se é uma incorporação, encaixa bonitinho no patrimônio da afetação. Então vamos lá. Vamos segregar uma parte do patrimônio do loteador. Então vamos segregar aqueles 100 lotes. Aqueles 100 lotes vão ficar segregados no regime especial de tributação. Vão ficar blindados e protegidos aqueles 100 lotes. Pode falir, pode rebentar, pode quebrar. Está garantido aqueles 100 lotes individuais que já estão ali, cada um com a sua matrícula. Então, aquele patrimônio foi afetado para aquele módulo do empreendimento. Aí, o dinheiro que entrar, quanto eu vou gastar para fazer essas casas aqui, essas 100 casas? Vou gastar 5 milhões. Tá. O dinheiro que entra da venda daquele lote com aquela casa, até 5 milhões, fica guardadinho, fica afetado. As pessoas podem contratar pessoas jurídicas para ficar fiscalizando, elas têm direito de fazer um comitê, do jeitinho que é patrimônio da afetação, para fiscalizar a utilização desse dinheiro, e fica ali guardado. Ou seja, você chega lá para o cidadão e fala, vem aqui, Wagner, eu tenho aqui, você queria comprar apartamentinho, mas sei que você gosta de casa, então não compra apartamentinho. Compre um lote meu com a promessa de construção de uma casa, e não é nem geminada, eu sei que você não gosta de geminado, uma casa isolada. Compre financiado o lote já com a casa pelo banco. E outra, está aqui garantido pelo patrimônio de afetação. Estou te dando segurança jurídica que se eu quebrar e perder tudo que eu tenho, o dinheiro da venda e esses lotes e essa casa e todos os acessos, aqui as acessões referentes a esse lote, a essa casa, estão garantindo a entrega. Então, veja, a lei te dá cautela de separar um artiguinho lá, dizendo, olha, vai registrar a incorporação na mesma matrícula que registrou o loteamento e vai registrar a afetação do patrimônio também na mesma matrícula. Quer dizer, tudo vai ficar ali bonitinho. Então, eu acredito que é um negócio que, a partir de amanhã, já tem que fazer parte das reuniões. Sensacional, sensacional. Porque muita gente, eu nunca mais esqueço que o Wagner me falou aquele dia. Por que comprar um lote para construir uma casa? As pessoas preferem comprar já a casa e entrar dentro da casa. Porque às vezes a pessoa está morando de aluguel, aí compra um lote. Aí ela fica, ou ela paga a prestação do lote e o aluguel, aí já aperta, ou às vezes está na casa da pai, está na casa da sogra, está lá naquele sofrimento com Portugal, na cultura, está morando na casa da sogra, mas ou ele paga a prestação do lote, ou ele constrói. E às vezes ele não consegue, e fica lá construindo aos pouquinhos, e vai, e gera um estresse danado, porque não termina, aí vai lá, rouba o material, as vicissitudes, os nervos que se passam numa construção. Então, ó, vem aqui. Se você aumentar um pouquinho mais a sua prestação, você já vai comprar o lote com a casa construída. Olha os master plan da vida que dá para a gente bolar nesse sentido, para atingir o público que a gente quer. É um negócio sensacional. E ainda falar para a pessoa aí, ó, você pode ter a segurança do patrimônio de afetação e você não vai viver em condomínio. Sua vida é livre, como se tivesse comprado um lote e construído sua casa. A diferença é que a casa já vem, né, com essa planta aqui. Aí você pode dar 2, 3, 4, 5 modelos de planta. Né? Então, vou parar um pouquinho de falar para o Wagner comentar aí o que ele está achando de tudo isso. Doutor, é assim, quando eu fiquei sabendo das alterações em lei, etc., né? Primeiramente, eu me belisquei, eu falei que, será que isso é realidade, né? Porque atende o extrato social C, D, E, o extrato social B, o extrato social A, você que está do outro lado da telinha aí, independentemente do extrato que você atende, esse dispositivo vai atender você.
tá? Eu quero fazer uma casa em um loteamento fechado, de controle de acesso, aonde eu comprei um lote lá, nesses Alphavilles da vida, ou em alguma espécie de parcelamento do solo que é fechado também. Se a pessoa quiser lá, o seu cliente, né, você vai moldar essa situação de acordo com o seu cliente. Às vezes você fez um loteamento fechado, né, que não é condomínio, lá dentro tem vários tipos de mansões que é feito ali dentro. Você, como loteador, pode dar o start ao seu business, colocando 3, 4, 5 plantas, modelos de planta, e fazer aquela casa e também vender ela financiada. Para o extrato social C e D, ao qual o César estava se referindo, que ele veio aqui em Londrina, que a gente estava andando na zona leste de Londrina, onde a MRV está mudando o status de uma localização inteira, né, com condomínios edilícios de prédios verticais. A gente estava conversando, eu falei, César, como que o loteador convencional, aquele tradicional, vai concorrer com isso? O como, tá, o César acabou de explicar. Hoje tem essa condição de você atender quem não quer morar em um condomínio, quem não tem essa característica de querer se envolver dentro de um núcleo onde tem todas essas regras. Mas até dentro de loteamentos fechados, com associações para estratos mais abastados, é possível. A lei, ela é fantástica, né? O dispositivo que foi criado, ele é um dispositivo que, eu costumo dizer assim, veio a calhar, veio assim como o César acabou de colocar. Como vocês vão sair dessa live para o dia de amanhã, consultar aí o seu departamento de engenharia, o seu departamento jurídico. Se você não tem, a gente está aqui para poder te assessorar. Coloca aí depois, doutor, o seu Instagram embaixo aqui, para quem quiser acessar o doutor aí, mandar um direct, chamar num privado, para poder conversar mais sobre esse assunto. Convido a você que está... Desculpa. Do outro lado da telinha também, nós estaremos dia 17 agora de setembro em Gramado, né, doutor? Realizando o Lote Clube Evolution 2. Vai estar lá o Marcelo Bergamacho, do Jet Casas Brasil. Vai estar o Bruno, junto com o Danilo da Lousa Construções, aonde você pode até se utilizar de métodos construtivos que tem menos desperdício e aumenta ali o seu tempo, né, a sua timeline, ou seja, você otimiza a sua timeline do projeto também para você se utilizar de tecnologias construtivas para poder fazer essas casas também. Enfim, é um cenário de infinitas possibilidades, né, que essa modificação, essa pequena modificação trouxe para nós empreendedores. Assim como o César falou, imagina, você tem ali 500 lotes, desses 500 lotes você separa em determinada área do seu loteamento, X lotes para você poder aprovar as plantinhas na prefeitura e vender ao seu cliente, tá, o lote, mais o lucro que você vai obter nessa casa, e enfim, também, né, a valorização que uma casa traz em cima de um lote, né? Então você vai poder fazer isso e de que forma? Contar com o patrimônio de afetação, poder vender, receber algumas parcelas antes disso tudo. Enfim, é um cenário que realmente assim a gente às vezes reclama muito, né, doutor, da legislação, que é engessada, que é isso, que é aquilo, mas a gente tem que bater palmas aí. Espero que os municípios e os registros de imóveis não compliquem essa solução, assim como aconteceu com o condomínio de lotes. Mas aí vai uma dica aqui do Vagnão para vocês. Vocês acham que as pessoas que trabalham nesses órgãos, eles vêm de outro planeta? Não, eles saem do meio de nós. Então use aí da gestão democrática da cidade, que está prevista no próprio Estatuto da cidade, participe das reuniões dentro dos municípios, as audiências públicas, etc. Faça consulta prévia ao registrador antes de você fazer qualquer movimentação, para ver se não tem uma pegadinha do malandro, para ver se ele está alinhado com essa situação, para que você não tenha problema e aí depois tenha que acessar aqui o Dr. César para apagar incêndio. A gente faz todo esse trabalho de planejamento também, né, doutor? Preliminar, prévio, para que você possa empreender com mais segurança e empreender com maestria. E eu digo assim, amanhã você já tem que começar as movimentações. Eu acho que quem está no mercado imobiliário e está passando dificuldade financeira é porque quer, tá?
Tem vários caminhos para você seguir, loteando, vendendo, comprando, alienando, construindo, enfim, o mercado imobiliário é um mercado que abre oportunidades infinitas. Basta apenas você ver o que você encaixa melhor dentro desse cenário, né? E você começar a fazer o negócio acontecer aí na sua região, né? Na sua cidade. Tem várias oportunidades aí. A gente está falando, né, doutor, de loteamentos, que é o nosso case, parcelar a terra, pegar a área nua, crua, ir lá, aprovar o loteamento, etc. Vocacionar ele para classe A, B, C, D, vai ter controle de acesso, vai ser fechado, não vai, enfim. Mas isso vale para aquele lotezinho que está lá, que você comprou há um tempo para investir. Você pode ir lá agora, além de vender o lote, você pode já contratar um arquiteto, um engenheiro, promover a planta da casa, aprová-la como incorporação sem condomínio, sem essa burocracia e começar a fazer dinheiro com isso. Entende? Então vamos parar de reclamar, vamos parar de achar que as coisas também acontecem sem nenhuma ação, vamos colocar ação nisso, planejamento, fazer acontecer. A gente está aqui para isso, né? Para promover para vocês o conhecimento e também para despertar esse espírito empreendedor e para dar segurança, né? A equipe Lote ela é ampla, multidisciplinar, tem todas as faculdades que envolvem o business aqui para que você possa empreender com maestria.